A paz de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza, é só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. A plataforma do YouTube me mandou aqui fazer os agradecimentos a todos os inscritos do meu canal pelo grande número de inscritos e de visualizações do meu canal neste ano de 2024. Eles fizeram uma análise do ano todo dos vídeos produzidos por mim aqui na plataforma e me deram os parabéns, me mandaram parabenizar a todos inscritos do meu canal em nome da plataforma digital. Deus abençoe a todos os inscritos do meu canal, aqueles que estão aqui diariamente, que compartilham os nossos vídeos, que estão aqui junto a nós, servindo a Deus, ouvindo as coisas santas, as coisas divinas, aquilo que edifica e que promove a edificação. Meus parabéns a todos os inscritos do canal, e os novos também. Nós temos mais de 500 vídeos aqui na plataforma. Os irmãos podem acessar e podem desfrutar deste conteúdo seríssimo que postando aqui na plataforma digital. Irmão, é o seguinte, irmão, os assuntos que nós postamos aqui sobre o ministério, o que passa até nas reunião regional, a fonte que eu tenho aqui é do próprio ministério, irmão. Não é da Irmandade, é do próprio ministério que estão se posicionando. Igual aquele vídeo que eu fiz, mais de 40 cartas que foi lida, foi apresentada na reunião regional de renúncia, de irmãos do ministério. Muitas cartas eles colocam lá que não vai pertencer mais à congregação, vai pertencer ao ministério, porque a CCB não tem evangelho. Então, irmão, o irmão Salvador Bueno passou um aviso para a Irmandade domingo no Brás, Inclusive ele criou o pecado de retransmissão. É isso que nós vamos abordar aqui. E nós vamos ler o mesmo texto que ele leu lá, Provérbios, capítulo 6, do verso 16, que fala assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Irmão,
Só para os irmãos entender uma coisa, a situação que está o Ministério do Brás. Entendeu? Nós vemos que as redes sociais, elas... O que é que acontece, irmãos? Veja o peso, veja a estrutura deste irmão Salvador. Eles colocaram aqui, enquadrando dentro de Provérbios, aqueles que retransmitem, né, as coisas de dentro da congregação. Só, irmão, este assunto aqui de Provérbios, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª abomina. Aqui não é na esfera da retransmissão. Aqui está falando de língua destruidora, irmão, que destrói as almas, entendeu? E aqui fala é o filho de Belial. Filho de Belial. Belial é o maligno. Agora, imputar um irmão por denunciar, né, as irregularidades dentro do ministério, até dentro das reuniões, porque, irmão, a informação que eu tenho, irmão, é de dentro do ministério. São os irmãos de ministério que falam aqui como é que está sendo a ditadura, os ataques que está sendo contra aqueles que estudam a Bíblia. Entendeu, irmão? Então, o que ele falou lá não tem nada a ver aqui com provérbio. Irmão, esse assunto aqui de provérbio, ele tem um peso moral que fala, esse aspecto aqui é aspecto de alguém que nunca conheceu a Deus. É isso que Salomão está falando aqui. A advertência contra a maldade, contra aqueles que têm um caráter mau, maligno. Isso não atribui para os cristãos. Por quê? Veja bem, o que eu passo aqui do meu canal, apenas estou passando informação recebida de fonte confiável. E não é mentirosa não, irmão. Agora, eles amordaçaram o povo dentro da igreja. Não dá liberdade de ninguém falar nada. Agora quer amordaçar a irmandade que está nas redes sociais e que está trazendo notícia verídica, verdadeira, irmão. Veja bem, irmão, este texto aqui de provérbio não se encaixa no que ele falou no Brás. O pecado de retransmissão. Aonde é que está isso na Bíblia? Aonde é que está isso na Bíblia? Não está em lugar nenhum na Bíblia. Agora, estivesse transmitindo um teor de um assunto, né, que destrói a moralidade, né, a vida espiritual de alguém, que aqui fala, irmãos, é de uma língua
não é de qualquer língua, irmão. Veja bem como é que o apóstolo Tiago trata a igreja quando ele vai falar da língua. Vejamos aqui, ó. Os irmãos veem os assuntos que a Bíblia trata sobre aqueles que não conhecem a Deus e sobre aqueles que não conhecem a Deus é totalmente diferente. Abra aí sua Bíblia. Em Tiago, capítulo 3. Tiago, abra aí a sua Bíblia. Os irmãos veem que aqueles que são cristãos, quando se fala a respeito da língua, as Escrituras usam um conselho totalmente diferente. Olha aqui que ele diz, ó. Meus irmãos, ó, não vos tornei muito de vós, mestre, sabendo vamos ver aqui o 5, Tiago 3 e 5. Assim também, meus irmãos, não vos tornei muito de vós, mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todo tropeçamos muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer e também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por uma pequeníssima leme, são dirigidos para onde queira e o impulso do timoreiro. Assim também a língua pequena, o órgão, e gaba-se de grande coisa. Vede com uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é um pequeno órgão e gaba-se de grandes coisas. Vede com grande fagulha põe em brasas não grande selva. Ora, a língua é fogo de iniquidade, e a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo, e não se põe e chama toda a carreira da existência humana, como também posta ela mesma em chama pelo inferno, pois de toda espécie de fera, de ave, de réptil, de seres marinhos, se doma, e em si mesmo é domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É inconstante, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, Pai, e também com ela amaldiçoamos aos homens feitos semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Então, entenda bem, irmão, qual é a linguagem que as Escrituras usam para aqueles que nunca conheceu a Deus, que é o caso lá de Provérbio, que fala do homem de Belial, o homem que tem um caráter maligno. Veja, a diferença que tem aqui quando Tiago está aconselhando a igreja. Tem diferença muito grande. Aqui é um conselho e ele fala, não convém, meus irmãos, que se faça assim. Ele fala de um veneno. Agora, irmão, a pessoa se colocar como inquestionável, como intocável, é isso que ele se considera no Brás.
se considera como inquestionável, como intocável. Isto, irmão, não é padrão de um cristão. Não é padrão, porque o padrão que as Escrituras traça, tanto para um ancião como para a igreja, é o mesmo padrão, irmão. Todos que estamos aqui, estamos sujeitos a erro, estamos sujeitos a escorregar. Agora, o problema deles é que eles erram e não admite ser questionado. E aí, irmão, coloca esse texto de provérbio que não tem nada a ver. É apenas uma informação que eles sempre esconderam do olho da igreja, do olho da irmandade, e não quer que a irmandade saiba. E eles se colocam como inquestionável, né? Como inquestionável, que ninguém pode questionar. Isso é padrão bíblico? Não, irmão. Isso é padrão de quem está fora da doutrina apostólica. Lá em Timóteo está escrito: se os presbíteros errarem, corrija publicamente, para que também os outros tenham temor. Pedro, o apóstolo Pedro, foi questionado pelo apóstolo Paulo em Antioquia. Foi repreendido. E ele se surgiu contra Paulo de maneira nenhuma, irmão. Irmão, neste caminho, no caminho do céu, irmão, aquele que não aceita o ensino, diz a palavra de Deus que é insensato. É insensato. O insensato que não aceita ser corrigido. Mas a Escritura Sagrada está cheia de advertência. Inclusive, as cartas apostólicas, elas foram criadas em cima de desvios doutrinários. Em cima dos desvios doutrinários foi construída a base das cartas apostólicas. Em cima de erros dos ministros, em cima de erro da igreja, entendeu? Então, quando nós lemos as cartas apostólicas do Novo Testamento, como nós vemos lá em Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, Tito, Hebreus, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, Judas, tudo está conectado. Foi construída em cima de erros, tanto dos que estavam na frente da igreja, para colocar eles alinhados à doutrina apostólica. Agora, esses irmãos anciãos, sempre eles foram soberbos, irmão. Foram soberbos. Eles erram, não admitem que erram. Entendeu? Então, usa esse texto. Esse texto de provérbio está totalmente fora do contexto, do conselho que ele quis dar para a igreja. Primeiramente, irmão, eles esconderam muito do povo. Muita coisa errada. Muitos foram destituídos. Não, eu quero perguntar para o irmão Salvador. Irmão Salvador Bueno, responda uma pergunta. Quem estava na presidência era o irmão Cláudio Massola, né? Vocês afastaram ele
e não deram nenhuma satisfação para a igreja. Os filhos dele vieram a público te denunciar, falando que o irmão fez reunião paralela, sem a presença do irmão Cláudio Mazola. Eu queria que o irmão viesse a público e explicasse para a Irmandade, porque muito da Irmandade não come isso daí, entendeu? Muitos da Irmandade, inclusive de ministério, e eu estou falando, não é ancião de novo, que tem pouco ano de ancião não, é ancião velho. Falando que vocês afastaram ele e não deram justificativa, né? Afastaram. O filho dele falou que o irmão Cláudio foi no Brás entrar numa reunião e vocês não deixaram ele entrar na reunião. Ele falou num vídeo. A Irmandade precisa de uma resposta nisso. Agora o irmão levanta no Brás, dá ensinamento, né? E a situação do irmão Cláudio Mazola? Como é que fica, irmão? Como é que fica? Você acha que a Irmandade não está vendo, irmão? Você acha? Você acha que você está com crédito diante da Irmandade nessa situação? O irmão fala que está para ensinar o povo. Por que ele não explica para a Irmandade a situação do irmão Cláudio? Mas olha, colocaram que é uma enfermidade, né? E o que nós sabemos não é propriamente enfermidade. Não é propriamente enfermidade. O irmão tinha que vir a público, se o irmão é da verdade e tem compromisso com a verdade, o irmão tinha que vir a público explicar para a igreja no mundo inteiro. E outra coisa, irmão Salvador, aonde que está escrito na Bíblia que Cristo salvou-se a si mesmo? Então, até Cristo precisou de um Salvador? Explica para a igreja, irmão. Irmão, os irmãos estão acertando uma coisa, esse tópico, isso é só manipulação, irmão. Os tópicos, está escrito no papel uma coisa, nos cultos eles falam outra, diferente. Mas o meu assunto aqui é esse, sobre a retransmissão, pecado de retransmissão. Os irmãos examinam a Bíblia de vocês, existe esse pecado dentro das Escrituras? Na minha Bíblia que eu estou aqui, ó, com João Ferreira de Almeida, não tem não. Agora, eles deviam falar o jeito que está sendo retransmitido. Mas ele fala que está contaminando a igreja. Por que está contaminando? Por que está contaminando, irmão? Porque o povo está sabendo da verdade, irmão. O povo está sabendo. O povo de hoje não é o povo de 1970. E o ministério de hoje não é daquele tempo, que segurava tudo ali dentro. Eles estão vindo denunciar. Estão vindo mostrar o que está fora. Muitos anciãos, conheço muito ancião, e fala, irmãos, que vocês tomaram outro caminho. Tomaram outro caminho. Então, só para os irmãos entenderem, 6 de Provérbio não se encaixa nos assuntos que estão sendo divulgados. Não, apenas está se falando os assuntos. Está sendo falado dentro da reunião, irmão. Entendeu? Então, é esse meu assunto de hoje. O novo pecado. Pecado de retransmissão. Fiquem com Deus, ósculo santo no vosso coração.